3. Bom dia, bem-vindos ao Sporting 160, um especial, eu diria um especial Natal, onde vamos recordar um jogo mítico para o Sporting, um Sporting Benfica, domingo 14 de dezembro de 1986, estádio José de Alvalade, esse mítico estádio do Sporting, 15 da tarde, perto de 60 mil espectadores, 50 mil, 60 mil, há números que variam na internet, 14ª jornada, o Sporting recebia o seu velho rival, e é um jogo mítico porque obviamente estamos a falar do Sporting 7, Benfica 1. E é mítico não porque nós não celebramos títulos com este resultado, recordamos sim um resultado histórico, porque a rivalidade é mesmo isso, é o grande derby, o derby dos derbys, e um resultado destes fica para a história. Comigo tenho um amigo do Twitter, o Nuno, do EJA Sporting, do Twitter, que felizmente esteve no estádio. Isso vai nos dar uma perspectiva completamente diferente. Nuno, desde já obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Muito prazer em estar aqui contigo. E vamos recordar como dois grandes sportinguistas e já com alguma idade, não é? Temos que recordar estes grandes resultados até para passar de geração em geração estas coisas Claro. e portanto, além do resultado e mais que estamos aqui a analisar os golos, como outros fazem e bem, noutros podcasts e tudo, e o que nós queremos e o nosso objetivo é passar o sentimento. Nuno, neste dia especificamente, como é que tu decidiste ir ao jogo? Era comum? Foste com alguém? Como é que foi o pré-jogo? Sim, por acaso foi uma coincidência eu ter ido a este jogo, porque normalmente eu tinha 17 anos quando este jogo aconteceu, e normalmente eu não ia muito aos jogos, principalmente, sinceramente, porque não tinha muito dinheiro para ir aos jogos, mas por acaso nessa época tornei-me sócio do Sporting, no começo da época, em 86, 87, tornei-me sócio no núcleo número 1 do Sporting, que é o núcleo da Almada, do Solar dos Leões, de onde eu sou, e fui aos jogos todos dessa época. E calhou a época que eu me torno sócio acontecer isto. E normalmente eu fui, praticamente em todos os jogos, fui com uma colega minha, que andava comigo na minha turma, na escola secundária, que era namorada de um dos capos da Juveléu. Então eu ia com eles, eu não era membro da Juveléu, mas estava com eles, estava com a Juve e estava no meio do barulho, e foi lá que eu vi o jogo, foi no meio daquela nuvem verde que se vê quando o Manuel Fernandes vai festejar os golos ali na baliza do lado direito, para quem está a ver as imagens, que era o topo sul. Era aí que eu estava e pronto, muitas vezes já tenho tentado ver a ver se me vejo lá, mas é muito difícil. É impossível. Aqui, nas páginas da internet e tudo dizem que estão entre 50 a 60 mil. Deixem-me só explicar às pessoas mais novas, é que o estádio José de Alvalade nesta altura não tinha cadeiras nas bancadas do topo, e portanto muita gente cabia ali, não é? Como tu estavas a dizer, era ali um maralhau de pessoas na Juveléu. Na Juveléu não só. Sim, na Juveléu, a torcida verde, o Onda Verde, aquilo era brutal. O estádio está completamente cheio, Qual era o ambiente que se vivia cá fora num jogo destes? Porque até o Sporting, neste ano, por acaso, quem foi campeão até foi o Benfica. O Sporting tinha uma grande equipa, deixa-me só recordar os 11 rapidamente. O Sporting alinhava com o grande Vítor Damas, não é? Depois Gabriel, Fernando Mendes, o Virgílio, o Venâncio, o Grande Oceano, o Litos, o Mário Jorge, o Zinho, o Manuel Fernandes, que viria a marcar 4 golos, e o Ralph Mead, este inglês que passou pelo Sporting. O Benfica também tinha uma grande equipa, obviamente. Silvino na baliza, Oliveira, Veloso, Álvaro Magalhães, Dito, Shell, Diamantino, Carlos Manuel, que também chegou a jogar pelo Sporting depois, Chiquinho Carlos, Vando e Rui Águas, que até teve aquela transferência para o Porto e depois regressou outra vez ao Benfica. Duas grandes equipas, obviamente o Sporting aqui com um poder ofensivo grande, diria eu, até porque no banco tínhamos o Vital, o atual treinador do guarda-redes de Sporting, o Dúlio, o Negrete, lembras-te do Negrete que marcou em 86 o gol no México e depois estava aqui no Sporting, estava ao banco, o Silvinho, que era aquele extremo esquerdo brasileiro que eu adorava,
Também eu. Pá, adorava. Então, pronto, e depois ele entrou na segunda parte, não sei se te recordas. Pois, e ainda partiu lá uns rins. Partiu uns rins, é verdade, já lá vamos. E o Roberto McDonald, que era outro ponta de lança. E como é que se vivia cá fora? Porque antigamente isto é tudo diferente, não havia os torniquetes e tudo, as pessoas entravam ali, tinham só os seguranças e tudo, mas aquilo deve ter sido uma confusão para entrar ou foi pacífico? Sim, era sempre bastante caótico. O estádio antigo era um estádio antigo, era um estádio velho e não tinha as condições que este tem, mas tinha um ambiente extraordinário. Aliás, eu lembro-me, agora quando vou ao estádio e vou àquela zona das Rolotes, e as pessoas gostam muito de ir para as Rolotes e não sei o quê, toda a volta do estádio era como as Rolotes são agora, era todo aquele ambiente de futebol antigo dos anos 80, do fumo, do barulho, então quando se é adolescente aquilo era a dobrar, claro. Claro. Era aquela excitação de estar ali, e claro, para quem tinha e tem paixão pelo Sporting, aquilo era uma coisa, era como ir ao templo. É verdade. Era como ir ao templo. Deixa-me só recordar que eu ia menos vezes, porque sou aqui do Porto, como toda a gente sabe. Claro. Mas lembro-me, por exemplo, uma vez que já estava eu no início de carreira e tive um estágio em Lisboa e o estágio acabava, tipo, imagina, às 7h30 e o jogo de Sporting era às 8 contra a Boa Vista. E eu saí do trabalho com o cascol, tinha posto o cascol na pasta, fui a correr para Alvalade, e ali a entrar, não é? De repente olho, não sabia do bilhete, estava tão nervoso, aquilo que já ia começar, não sabia o bilhete, estava um senhor a dizer assim, olha, mas o senhor tem o bilhete na mão. E pronto, lá entrei e até fiz amizade com o senhor, que também era da Almada, por acaso, e ficámos na conversa a ver o jogo. O Sporting até ganhou 3-0 ao Boa Vista nesse jogo, mas aquele ambiente, é verdade, quando uma pessoa ia a Alvalade e era mais novo, era como ir ao templo, e disseste muito bem. Tu há bocado estávamos a falar em off, o jogo era uma tarde sombria de outono, que até chovia, o terreno super pesado, ninguém imaginava o que se ia passar, e na primeira parte o Sporting acaba por chegar à vantagem. Não sei se te recordas, foi um jogo até dividido na primeira parte, estava muito dividido. Foi. Queres recordar não aqui a primeira parte? Não estava nada à espera parte? que acontecesse o que aconteceu. Porque a primeira parte foi equilibrada, apesar de não ter, e nem sequer houve grandes oportunidades de gol. A melhor até foi o Benfica, que teve uma grande defesa do Damas, num remate, acho que foi do Vando, ainda o que marcou o gol do Benfica. Verdade. E depois, e pronto, e por acaso, e claro, era aquela coisa que depois também se transferiu para o Estádio Novo, e que agora infelizmente acabou, é melhor nem falar porquê, de nós atacarmos sempre na primeira parte para o topo norte e depois atacarmos na segunda parte para onde estavam as claques. E nessa altura também era assim, calhou o Sporting na primeira parte estar a atacar para o norte, marcámos um gol na primeira parte, e na segunda foi o que se viu. Nós até, o início da segunda parte, até o Sporting começou bem, mas estava equilibrado, porque via-se que, claro, aqueles jogos dos derbys normalmente são sempre equilibrados, há sempre muitos nervos e as equipas nunca estão a jogar o normal, mas claro, quando fizemos o segundo golo, o Benfica tremeu, mas ao fazer o 2-1, nós pensámos, pronto, vai ser o costume, vai ser um jogo equilibrado, e ainda por cima, porque, para ser sincero, nessa época o Sporting não estava nada bem. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Estávamos com o Manuel José, treinador, que não estava a fazer uma época nada de especial. Bem, na Europa tínhamos esmagado o Akranes da Islândia, que eu por acaso fui ver o jogo da segunda mão. Na primeira ganhámos 9-0, foi a maior vitória de uma equipa portuguesa fora, na Europa, até agora ainda. Depois ganhámos 6-0 em casa, e depois foi aquela eliminatória com o Barcelona. Esse é o jogo que eu me lembro de ter estado em Alvalade com mais público na minha vida. Aí é que estavam 80 mil pessoas, e aí estavam pessoas nos passadiços, no sítio onde as pessoas passavam para chegar aos lugares. Uma pessoa não se conseguia mexer nesse jogo, e foi talvez a maior tristeza que eu tive no futebol, num jogo ao vivo, foi
foi termos sofrido aquele golo a 5 minutos do fim, quando estávamos à beira de eliminar o Barcelona, que era um grande feito. Claro, eu lembro desse jogo, eu estava a ouvir no relato e vieram umas lágrimas aos olhos no final do mesmo, porque o Sporting dominou e depois acaba por sofrer aquele golo. É que fizemos um grande jogo, É um nesse grande jogo jogámos mesmo, até jogámos muito melhor nesse jogo do que contra o Benfica no 7-1. É verdade, é verdade. E pronto, e vinhamos não vinhamos com uma embalagem para este jogo que pensássemos que pronto, estávamos a pensar, a pessoa se pensa sempre, vamos ganhar, mas nunca pensa que fosse acontecer uma coisa destas. Claro, vamos voltar aqui ainda à primeira parte. O primeiro golo é do Mário Jorge e, curiosamente, não sei se tiveste a oportunidade de rever o golo, e ele marca o golo numa recarga e marca o golo com os pitões, porque ele acerta mal na bola. Tudo neste jogo parecia que estava destinado, não é? Porque normalmente aquela bola era defendida para o guarda-redes e ele, com sorte, a bola acaba por entrar e toca com a bola nos pitões e a bola vai assim toda enrolada e acaba por o guarda-redes, o Silvio não a conseguir apanhar. E é como tu disseste, o Sporting chegou ao intervalo com 1-0, num jogo muito equilibrado, disseste, e bem, o Vando teve a melhor ocasião, até foi para o Benfica, e depois na segunda parte começa o jogo e começa o Sporting, aquela avalanche, com o golo, um grande golo de cabeça do Manuel Fernandes, de um canto. Aquilo é do teu lado, portanto, é o que tu dizes. E ao bocado tocaste no ponto que eu queria, que até tinha aqui uma pergunta. Tu tens tu tens, portanto, a claque toda o topo sul daquele lado, a baliza mítica, não é? O campo parece que começa a inclinar a nosso favor de uma maneira incrível. Sim. Apesar do golo do Vando numa bola parada, Nuno, eu quase que ia dizer que parece a história, o fado do Sporting, não é? Estamos a jogar bem e de repente o adversário tem uma bola parada e acabam por marcar de cabeça. E marca um golo do nada. Do nada. Porque o Benfica, o jogo estava equilibrado, mas eles não estavam a criar perigo nenhum e cada vez que chegavam à área da nossa defesa perdiam a bola e não jogaram bem. Os gajos jogaram mal e não foi só a defesa, tiveram um mau jogo. E claro que... Deixa-me só te perguntar aqui uma coisa, não sei se te recordas do terceiro golo, que foi o Ralf Mead, também de canto. O Sporting, de repente ali nos cantos, começou a desatar o jogo e nota-se completamente a torcida sul e por acaso deves ter tentado já conforme disseste, tentar te ver lá. Aquilo foi uma explosão, o 3-1, porque foi aquele alívio de sim. O Benfica marcou o golo. Aí golo. é que nós vimos que podíamos ganhar o jogo. Exatamente. E foi mesmo, eu estava mesmo portanto, eu não estava na bancada, na curva, estava naquela parte entre a curva e a bancada nova, na lateral, junto à bandeira de canto, que foi aí que, por exemplo, o Manuel Fernandes, que marcou o segundo gol, foi a correr para aí, porque era aí que estava a Juveléu, era aí que estava o núcleo duro da Juveléu, os gajos com as camisas amarelas, que estavam ali embaixo, e era aí que estava, e bem, a partir do terceiro golo começámos a ver que era difícil já não perdermos, porque o Benfica não estava a mostrar capacidade para reagir, eu não acreditei que eles fossem reagir. E a partir do 4 foi uma avalanche, porque depois os golos começaram a vir uns a seguir aos outros, e depois há um momento que é o momento que eu me lembro, chave desta história, deste jogo, que foi, penso que deve ter sido já não sei se já estava nos 7-1 ou se ainda estava 6 ou alguma coisa assim. Há um senhor, um velhote assim, muito velho, que eu não conhecia de lado nenhum, que me agarra e me abraça e diz: olha, você não se esqueça deste jogo, que você vai se lembrar disto para toda a sua vida. E realmente tinha razão, porque pronto, isto é o jogo da minha vida, porque realmente há muita gente fala deste jogo é mítico completamente, e muitos benfiquistas dizem, pois vocês ganharam esse jogo, mas depois ficaram em quarto lugar e nós fomos campeões. Não interessa, esse jogo ficou, e para aquelas conversas de café da escola, do trabalho, que nós sabemos muito bem que estamos sempre a levar com os lampiões em cima, sempre a estarem-nos em cima, mas eles não conseguem ter resposta. É verdade. Tu recordas daquele, para mim, o golo mais bonito é aquela cabeçada do Manuel Fernandes à Peixe, não é? Numa jogada fantástica do Litos.
Sim. É o melhor Aliás, jogo. esse gol é engraçado revê-lo na gravação que pronto, que há uma gravação completa da RTP Memória, que até o grande Rui Tovar que está a comentar. Mas é engraçado que essa jogada toda, desde o início, desde que a bola sai do Damas até ser gol, é uma jogada extraordinária. Que a bola passa pela equipa toda, é extraordinário. Só que, infelizmente, no meio da jogada, a realização resolve mostrar as caneleiras do César Brito que ia entrar nesse momento. E então corta a jogada em si. Mas pronto, tirando esse pequeno percalço à televisão portuguesa, claro. É uma jogada extraordinária. De facto, para mim também é o melhor gol. Sim, e é verdade, eu estou a recordar aqui, estou a ver as imagens, isto por exemplo num vídeo que tem os resumos todos, é ao minuto 7.20 que dá a jogada toda, e a jogada começa no Leeds que toca na esquerda, depois recebe a devolução e de repente dá as caneleiras do César Brito. dá as caneleiras do César Brito, e depois das caneleiras do César Brito eles voltam à jogada normal e a bola à esquerda, o Leeds faz aquela finta maravilhosa. Estamos a ver agora, por exemplo, ele toca na esquerda, é devolvido, dá as caneleiras do César Brito, volta à jogada, é o cruzamento, é fabuloso, é realmente algo brutal. E depois o Benfica corta, o Leeds pega na bola outra vez e faz uma finta, mete a bola para um lado, vai buscar para outra, cruza, e a defesa do Benfica já estava completamente perdida nesta altura. Uma das coisas que eu gosto, vou-te dizer, uma das coisas que eu adoro, além de ver a torcida toda, aquelas bandeiras fantásticas, Sim. aquelas buzinas, aquele ruído que só se sentia ali no jogo, o que eu adorava era a malta que está atrás da baliza a festejar. É os apanha-bolas, é o staff, são jornalistas. Sim. Os fotógrafos. Aquilo é uma doideira. Quando há golo, estão ali 30 pessoas a festejar ali atrás dos jogadores, que hoje em dia é impossível, não é? Mas aquilo fazia parte também da mística de nós jogámos em Alvalade e ali no Topo Sul, não é? Porque era à beira do túnel. E portanto notava-se ali que existia muita gente do staff, e aquilo foi a doideira sempre que havia um golo de Manuel Fernandes. Por cá, isto faz-me lembrar um bocado os estádios da América do Sul, porque hoje em dia ainda é assim, quando vemos aqueles jogos na Argentina e no Brasil, os estádios têm uma certa distância entre o relvado e as bancadas, ao contrário da maior parte dos estádios europeus. E ainda há aquele aglomerado de malta que está ali atrás das balizas. Quando há golo, ainda se vê este ambiente. Infelizmente na Europa é muito raro ver-se isso, porque não existe este futebol puro que ainda há na América Latina. Estávamos a falar aqui desse golo do Manuel Fernandes, depois há o outro golo, e de repente olha-se para o Topo Sul e está as bancadas já com um grande clarão e muita coisa a arder. O que é que vocês desse lado sentiram ao ver o outro lado com aqueles protestos para a equipa com tudo a arder? Começámos a rir, como é óbvio. Porque aquilo é mesmo uma coisa que, pronto, eu não gosto muito esta coisa que muitos sportinguistas têm de dizer, que os sportinguistas são diferentes, que nós somos diferentes. Eu sinceramente eu não acredito nada nisso, porque acho que isso faz parte daquele elitismo do Sporting que eu não gosto. Sinceramente eu não gosto do elitismo do Sporting, que aliás é a causa de muitos dos problemas que o clube tem neste momento. Mas essa questão era dizer que havia pessoas que diziam que os sportinguistas nunca fariam aquilo. E, sinceramente, eu acredito nisso. Acredito que, sabendo nós o que nós passámos e continuamos a passar com anos e anos sem ser campeões e frustrações e todas estas coisas que nós sabemos que faz parte do ser sportinguista, é verdade. Nunca na vida nós iríamos pôr-nos a queimar bandeiras e a queimar cartões de sócio, como eu vi, porque estava no chão. Depois, quando o jogo acabou, aquilo não foi só dentro do estádio, lá cá fora eles fizeram a mesma coisa e estava tudo cartões de sócios do Benfica queimados no chão e tudo. Alguma vez alguém do Sporting ia fazer uma coisa dessas? Sinceramente, foi isso,
Mas claro, aquilo foram as claques, foram foi essencialmente, não é? Mas foi essencialmente. Porque naquela altura só existiam os Diabos Vermelhos, que era a claque mais antiga. Exatamente. Aquilo também, para as pessoas que não recordam o jogo, e principalmente os mais novos, portanto, o Benfica faz o 2-1, logo a seguir o Sporting faz logo a seguir, passado obviamente uns minutos, o Ralf Mead faz o 3-1, e depois dali o Mário Jorge faz o 4-1, e depois deu o Manuel Fernandes até ao fim. E depois, claro, quando estava 6-1, eles começaram a queimar tudo. Porque, Nuno, as pessoas também têm que perceber que o Benfica tinha uma grande equipa e até ia ser campeão, não é? E eles estavam de tudo à espera de ganhar, obviamente, em Alvalade, ou ter um bom resultado, muito menos serem goleados historicamente. Portanto, ali aquele confronto também da realidade, não é? De um lado, quem pensava que ia ser campeão e estava tudo a correr bem e de repente é completamente goleado, não é? Com o estádio completamente cheio, a humilhação, e do outro vocês, nas bancadas, eu imagino, eu não sei se viste os golos todos ou já está a fazer nas cavalitas de alguém? Não, eu por acaso vi porque eu estava bastante em cima, portanto não apanhava com as bandeiras. Claro, quem estava mesmo no meio da claque não conseguia ver muito porque tinha as bandeiras e tudo, mas como eu estava bastante em cima conseguia ver bem o relevado e lembro-me de ter visto tudo. E aliás, se o jogo tivesse durado mais um bocadinho, não tinham sido só 7, porque o Benfica estava completamente perdido em campo, eles já não sabiam onde se virar. Era incrível, não é? A defesa estava completamente perdida. Há lances inacreditáveis dos golos, há lances inacreditáveis que o Manuel Fernandes está sozinho. Não é? Completamente. Aliás, era o Dito e o Oliveira eram os centrais. O Dito não era mau, mas o Oliveira não era grande coisa, sinceramente. E o Silvino também não. O Silvino que agora que seguiu o Mourinho e fez parte e acho que ainda faz, da equipa técnica do Mourinho e seguiu por todo o lado. Sempre que nós vemos o Mourinho, está lá o Silvino sentado no banco, ele não era grande coisa. Sinceramente, não era grande guarda-redes. E aliás nota-se até em alguns dos golos que... Sim, até defende para a frente muitas bolas. Defende para a frente. E mesmo aquele golo, mesmo o primeiro golo do Mário Jorge, é certo que ele tem sorte na maneira como a bola ressalta, mas ele não é muito bem batido. Ele não tem uma grande intervenção. Fica mal na figura. Sim, ficou mal. Deixa-me te fazer aqui duas perguntas para nós sportinguistas, principalmente nós mais velhos, gostamos muito. Uma pessoa vê estes jogos, vê as camisolas, a camisola é das coisas mais lindas que o Sporting já produziu. Sim. Ao ver estas imagens, fico tipo, quem me dera ter uma camisola daquelas. Podes crer. Aquele verde. Claro que o facto de não ter publicidade ajuda bastante, não é? Ajuda. Mas mesmo que tivesse, até mais tarde houve outras, já no período em que nós começámos a ter patrocinadores, em que se mantinha aquela... Pronto, o problema atual é aquela coisa de cortar as costas deixam de ter riscas, completamente, deixa de ser a identidade do clube, deixa de ser ela a principal e passa a ser simplesmente a publicidade. E infelizmente... É verdade, também mudou muita coisa com o tempo, mas ali não havia, não é? Não havia esse impacto das empresas. Não sei se te recordas também, em termos gerais, à volta do campo e tudo, como é que se passava? Em relação a quê? Em relação ao... Também em relação à publicidade, era totalmente diferente do que é agora. As pessoas não têm essa noção de que agora Sim. Havia menos negócio à volta, no não é? futebol nessa altura. Outra coisa que te ia perguntar, desta equipa, qual era o teu jogador preferido, obviamente? Era o Manuel Fernandes, para ser sincero, era ele o meu jogador preferido, e também gostava bastante do Litos, que neste jogo fez uma grande exibição, e como tu disseste há bocado, o Silvinho, que entrou no fim, e que eu também gostava muito dele, e também porque eu, como estava sempre naquela zona do campo, e como te disse, vi os jogos todos que nós jogámos em Alvalade nessa época, e ele era extremo esquerdo. Exatamente. Eu via-o mesmo ali à minha frente, ali a poucos metros e estava sempre a reparar na sua forma de jogar. Aliás, um pouco também como o Fernando Mendes, que nessa altura era muito novo e era
era muito, muito reverente, e aliás neste jogo tem lá uns duelos um bocado acesos com alguns jogadores do Benfica, porque ele era muito... Aguerrido, não é? Era aguerrido, gostava de dar as suas caneladas, também gostava de se atirar para o chão, e pronto. Claro, era melhor jogador do que é comentador de televisão, digamos. De certeza, mas isso é uma certeza. E então o Manuel Fernandes é melhor não falar nisso. Sim, o Manuel Fernandes, bem, é melhor não irmos por aí, mas é verdade, também tenho essa mesma opinião, do jogador preferido e tudo, mas o Silvinho por acaso ficava muito na memória. Deixa-me aqui te perguntar, e pós o jogo, como é que foste festejar isto? Pronto, cá fora ainda houve, claro, não é? Havia uma euforia com aquilo, mas depois há uma coisa que eu me lembro, que quando fui para casa fui de metro até ao Rossio, e depois nessa altura não havia metro no Cais de Sodré, portanto fui a pé do Rossio até aos barcos, e quando estava na Rua Augusta eu ia com o cascol e vem um senhor e pergunta: então como é que ficou o jogo? E eu, 7-1. E ele: você está a gozar comigo? Não, juro. Não. Logo fez ali mais uma festa com mais uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. Não, e no barco também ia muita gente do Sporting, e provavelmente também iam muitos do Benfica, mas todos com o cascolzinho bem guardado. Claro, imagino. Olha, e diz-me uma coisa, tu ainda eras estudante na altura, certo? Sim, eu tinha 17 anos nessa altura. Como é que foi o regresso à escola com este resultado? Foi uma maravilha, porque imagina o que é estar ali anos e anos. Portanto, isto foi em 87, está bem que nós não tínhamos sido campeões em 82, portanto há não muito tempo, mas eu lembro, no ano anterior a esta goleada, nós tínhamos levado 5-0 do Benfica para a Taça, na Luz. É verdade. E claro, foi uma das maiores goleadas que nós sofremos deles. Aliás, tenho a impressão até que foi a maior, em termos de diferença de golos, tenho a impressão que foi a maior goleada que nós sofremos com eles. E claro, isto foi logo no ano a seguir, portanto foi uma resposta condigna. E claro, havia ali na margem sul, e eu penso que em geral na Grande Lisboa há um equilíbrio muito grande entre sportinguistas e benfiquistas. O Benfica, a hegemonia que o Benfica tem a nível de ter mais adeptos e não sei o quê, não se nota na zona de Lisboa. Há muita gente do Sporting. É mais no país. É mais no país. E ali naquela zona havia muita gente do Sporting, na minha turma, na escola, por isso estávamos um bocado 50-50 e claro, foi a nossa vez. Claro. Claro que não durou muito, porque nós ficámos, a seguir a esta vitória, nós ficámos 6 jornadas seguidas sem ganhar. O que fez com que o Manuel José fosse despedido e viesse o Barking Shock, que depois também não fez grande coisa. Também não fez grande coisa. Acabámos a época em 4º lugar, perdemos a final da Taça com o Benfica, que eu por acaso também fui ver. E também fui ver o jogo da segunda volta na Luz, que também perdemos por 2-1, em que foi o jogo na minha vida em que eu estive num estádio com mais pessoas, estavam 120 mil nesse jogo. Levava muita gente, sem cadeiras, levava muita gente. O estádio da Luz os estádios nessa altura não tinham limites de lotação, aquilo era até encher. É verdade. E foi. Deixa-me, o Sporting nessa altura, os mais novos não entendem, o Sporting passado realmente escolhia treinadores, pronto, nós tivemos ali anos com escolhas de treinadores daqueles duvidosos, não é? O Sporting, ainda agora falaste mais de do Barkinshaw, a escolha aqui do Manuel José, e as pessoas às vezes não percebem aquilo que nós sentimos quando vemos o clube a escolher os treinadores, porque é algo que nos marca. O Sporting já teve tantos treinadores, claro, que nos deixa às vezes, até por um lado desconfiamos de todos, não é? Às vezes até já desconfiamos de todos, porque acho que somos o clube que nos últimos 30 anos mais treinadores teve, pelo menos dos grandes fomos de certeza, e sofremos bastante com estas escolhas que não lembra a ninguém às vezes. Pois é. Mas pronto, nessa época até há uma certa compreensão que se deve ter em relação a isso, é porque o João Rocha tinha acabado de deixar de ser presidente. Ele deixou a presidência
penso que no outono de 86, e pronto, depois foi o Amato Freitas que se tornou presidente, que fazia parte da direção dele e que ficou presidente durante, penso que 3 anos, e nessa altura, claro, era uma época de transição um bocado, e claro, o Manuel José não fez grande trabalho, mas o Barquinhos Shaw tinha acabado de ganhar a Taça UEFA com o Tottenham, portanto não era propriamente um gajo que ninguém conhecia, mas não... Foi um treinador que não se notava que não conhecia absolutamente nada do futebol português e não Essa se é que é a adaptou questão. nada ao nosso futebol. Nós tivemos realmente grandes resmas de inúteis que vieram treinar a equipa, e deve-se também muito isso a instabilidade que sempre houve no Sporting, que é um dos fatores que eu acho que tem a ver, que fez com que nós não tínhamos tido muito sucesso a nível de títulos. Aqui para os mais novos, e já recordamos aqui o 7-1 e todo o ambiente que se vivia, e já recordaste muito o ambiente que se vivia em Alvalade, nesse estádio, que para mim é mítico, aquilo respirava-se mesmo Sporting, por tudo, não é? Por estádio, também até por ser antigo, se calhar também ajudava. Deixa-me aqui perguntar uma coisa, para os mais novos perceberem o verdadeira essência do Sporting, para perceberem o que eram os dias do Sporting, porque podíamos ir ao pavilhão antes do jogo, se houvesse algum jogo, depois, como tu dizias, havia quase relotes, aquele ambiente por toda à volta do estádio, havia mais convívio até, se calhar, porque não havia cadeiras, não é? Não havia cadeiras. Não, eram bancadas de cimento. Exatamente, de cimento. Diz-me uma coisa, qual foi, tirando este jogo, qual foi aquele momento que tiveste uma maior alegria no antigo estádio? Eu lembro-me de os jogos nessa época. Claro, este não foi uma época muito positiva, muito alegre, mas lembro-me, já que estavas a falar do pavilhão, lembro-me da nave de Alvalade, que era o pavilhão que nós tivemos quando a bancada nova foi feita e que era por baixo da bancada nova. Isso usou esse espaço para as modalidades. Perdíamos sardinhas em lata. Sim, completamente. Lembro-me uma vez também de um derby, curiosamente, de um Sporting Benfica em hóquei em patins, em que nós ganhámos tipo 11-2, ou o que é que foi uma coisa... A entrada, todo o ambiente lá dentro, quer dizer, a pessoa não se conseguia mexer. Era mesmo uma coisa incrível. O suor, o vapor que lá estava dentro, eu não sei como é que eles conseguiam patinar no meio daquilo. Era quase como um hóquei sobre gelo, porque sinceramente era muito complicado. E foi um... Eu lembro-me muito desse jogo, porque foi um ambiente um bocado parecido com o jogo do 7-1. Mas em relação ao estádio antigo, pronto, sinceramente foi uma época em que não houve grandes alegrias para o Sporting nos anos 80, para sermos sinceros, e nos anos 90 também. Sim, foi uma época muito complicada para ser sportinguista. Eu lembro-me dos títulos de 1980 e 82, eu tinha 10 e 12 anos nessas duas épocas, portanto lembro-me desses títulos, e depois voltámos a ser campeões quando eu tinha 30. Exatamente. Portanto, eu passei toda a minha adolescência e todo aquele período da escola em que a pessoa está com os colegas, não sei o quê, sem ver o Sporting campeão. Foi muito complicado. Muito complicado. A quem o dizes? E agora eu tenho um filho que tem 14 anos que nunca viu o Sporting ser campeão. E isso é difícil. Mas claro, se fosse fácil, não era para nós. Não era para nós, não estaríamos aqui esta hora a comentar este jogo mítico e o que se passou, o que se viveu, essencialmente o que é que se vivia ali no estádio, porque era algo fabuloso e foi um jogo marcante. Mas depois tivemos a oportunidade de ver em 2000, o Sporting campeão, e depois em 2001, 2002, eu fui ao jogo do título contra o Beira-Mar,
em que acabámos por ganhar 1-0 com Sim. 1-0 ou 2-1, 2-1 acho que com o golo de Jardel, porque a bola calhou ali na área, Pois Jardel foi. metia lá dentro, e que também estava a abarrotar nesse jogo, e lembro que muitas pessoas levaram as Mas cadeiras. infelizmente eu não consegui ter bilhete para ver esse jogo, já não havia bilhetes quando eu vi-o num ecrã gigante que eles puseram num sítio qualquer em Lisboa, não me lembro onde, mas viu aí. E eu lembro mas eu, na altura em que nós voltámos a ser campeões, eu já não vivia em Portugal, porque eu saí de Portugal já era em mais difícil arranjar os 95 bilhetes. e já... Não, mas por acaso, pronto, no ano, em 2000 eu não estava mesmo em Portugal, né? Segui tudo pela internet, que nessa altura não era o que é agora, não havia streamings nem nada, claro. foi só pelos sites, e muito difícil, mas pronto, estava a seguir os resultados do jogo, mas vi o jogo com o Salgueiros, curiosamente, viu em Bruxelas, na casa de uma tia minha que vive lá, com um amigo dela, que era um vizinho dela, que era um grande sportinguista, ele até era de Guimarães e que infelizmente já não está entre nós, mas é uma memória muito boa porque nós estávamos, pronto, sentíamos que era agora. Era agora, era tinha que agora ser. que nós íamos ganhar, e aquele jogo também foi um jogo histórico que Havemos nunca mais recordá-lo esquecer aqui, desse jogo. se calhar até os dois ou com mais alguém vamos trazê-lo aqui. Nuno, obrigado aqui por este bocadinho de contar essas histórias, principalmente aqui para a malta mais nova que não viveu isso e não percebe a importância que o jogo teve para quem ia ficar muitos anos sem ganhar, e a importância que era voltar no dia seguinte às aulas e poder entrar de peito feito na escola, porque eram tempos difíceis. E marcou muita geração. Sim. Obrigado pelo convite e espero que venham mais 7-1. Exatamente, é verdade. E que venham mais títulos, principalmente para, por exemplo, para o teu filho e para outros que nunca viram o Sporting ser campeão, tenham essa possibilidade, porque também já merecemos, não é verdade? Também já merecemos. Nuno, sim, merecemos. Grande abraço, obrigado pela conversa, foi espetacular, e Um abraço. vamos disponibilizar isto para todos, e já agora um bom Natal para ti e para a tua família. Bom Natal e bom 2021 para todos, e viva o Sporting. E viva o Sporting. Não desligues, que isto vou só parar depois aqui de gravar, e desejar a todos que estão a nos ouvir que tenham gostado deste especial Natal aqui com o Nuno, com as suas excelentes histórias sobre o passado. Não foi só o jogo, Nuno, nós começamos com o jogo e já íamos por aí fora, e portanto acho que ficávamos aqui uma manhã toda a conversar com muito prazer, e portanto desejo a todos um bom Natal e que gostem desta prendinha de Natal que nós tivemos aqui, que tive a ideia aqui de fazer com o Nuno, porque acho que era importante para todos verem e experienciarem o que foi o 7-1 e o sentimento que se viveu na altura. Um grande abraço e viva o Sporting.